Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Evita, onde ela continua a responder as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. Você vai amar. Bom proveito. É interessante você achar que tinha outra família, quer dizer, aquelas pessoas que você viu, você não relacionou de forma nenhuma a sua família do momento. Não. Eu fiquei pensando que eu tinha... Eu era criança, eu fiquei pensando que eu tinha outra família em outro lugar. Quer dizer, o que você sentiu é uma familiaridade com aquelas pessoas, como se você as conhecesse. Não, era como se fosse meu pai e meu irmão. E o outro eu não lembro agora o que era. Eram 3 homens. E o seu pai era vivo nesse momento? Sim, até hoje, graças a Deus. É ateu, ele vai rir muito quando eu disser graças a Deus. E você nunca comentou isso com a sua mãe, mesmo depois da segunda EQM? Não, com ninguém. Não, ele vai ver, agora vai dizer que eu sou doida. Eu não sei se depois na adolescência eu fiquei um pouco procurando por essa família, sei lá, que eu fiquei meio desorientada. Ah, então você conseguiu perceber bem os traços fisiológicos das pessoas? Naquela hora sim, mas hoje eu não lembro mais não. E elas pareciam estar materializadas? Era uma imagem. E era como se fosse uma imagem antiga, mas eu pensei que fosse. Como se fosse uma fotografia? Sim. Eu não sei se era uma imagem... Não, foto não era não era foto. Era uma imagem, mas era uma imagem que tinha vida. Ou seja, pessoas que se mexiam, que estavam ali por sua causa. Aí é que eu não sei. Eu sei que eu sentia que era meu pai e meu irmão e outra pessoa. Agora, não sei por que estavam ali. Falando nisso, isso me leva para sua segunda experiência de quase morte, essa mais recente, em que quando você estava com essa figura que você entendeu que era sua avó, você comentou num momento que você apontou para uma estrela e falou, eu vivi ali. Foi isso mesmo que você falou? Eu perguntei muitas coisas sobre o mundo, as estrelas, porque eu estava vendo as estrelas. Aí eu perguntei sobre muita coisa e ela respondia na hora, ou vinha a resposta para mim na hora, né? E nessa pergunta ela fez uma pergunta sobre as estrelas e veio a resposta e eu falei, é como se lembrasse, na mesma, veio a resposta, eu vim dali de cima, daquela, eu vivi naquela, e apontei. E hoje você não faz a menor ideia de que estrela seja essa? Não, toda vez que eu venho no mesmo caminho, no mesmo lugar onde eu falei isso, eu lembro disso. E se for de noite, eu mais ou menos aponto para qual estrela, mas eu não sei qual é. Existem algumas entrevistas já feitas pelo canal em que a pessoa vê o enterro próprio ou de algum parente, viu o próprio corpo no caixão, pessoas chorando e tudo mais, e no entendimento das pessoas, isso era uma possibilidade de futuro, como se o futuro tivesse algumas possibilidades, tá? E dependendo de várias coisas, aparentemente, das nossas escolhas. É a forma como eu entendi que as pessoas entenderam. Você diz que você assistiu, que você viu imagem do enterro da sua filha, porém sua filha se recuperou. Eu queria saber se você entendeu por que você viu aquilo, se aquilo era uma possibilidade de futuro, de que forma você entendeu o que você viu? Na hora que eu vi, eu pensei, tá tudo certo, porque ela vai vir para onde eu estou.
porque eu acho que naquele momento eu já me sentia como se não fosse daqui. E ela iria vir para mim. E quando eu cheguei lá em cima, que ele fala, não pode passar, aí eu acho que voltou e mudou. Ela veio me mostrar minhas filhas para eu querer voltar. E eu também não entendo, porque teve mais. Eu voltei e teve, na doença dela, teve uma parte que ela também, de novo, quase, porque ela teve uma alergia a uma quimioterapia. E foi muito rápido. Eu acho que se não tivesse 2 minutos, então, se eu não tivesse lá tão rápido, que inchou tudo, ela ficou sem ar muito rápido, foi um choque anafilético, que podia, eu não sei se sem mim aqui ela teria sobrevivido, se é uma possibilidade, porque também depois eu fiquei com muito medo, eu não saía de perto dela, depois, porque essa imagem vinha sempre, e às vezes vinha como um sonho ainda. Eu sonhava também com essa imagem. E eu fiquei muito tempo, eu não saía de dentro do quarto com ela do hospital. As mães, as outras, elas, teve uma que falou ano passado para mim, que elas, todas as mães de lá me chamavam de a alma, porque eu não saía de dentro do quarto, ninguém me via lá. Porque eu tinha muito medo de deixar ela. As outras não, quando os filhos dormiam, elas iam para a cozinha tomar café, alguma coisa. E eu não deixava ela, eu fiquei com isso, com esse trauma dessa imagem. Muito tempo. Eu não sei, eu acho que são duas possibilidades, eu acho. Se eu tivesse resolvido, mas não ficou para mim a escolha. A escolha não me foi dada, ela não pode passar. Então eu tinha que voltar de todo jeito. E o que eu vi, o enterro dela, eu não sei por que foi. Não sei se foi para mim tomar mais cuidado, não sei. Talvez essa informação seja até importante para você, né? De que várias pessoas enxergam até o próprio enterro e elas entendem isso como tendo sido uma possibilidade de futuro. Uhum. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a questão do teatro dentro do teatro. Você falou que bom, acabou o jogo. Eu gostaria que você detalhasse um pouco essa história. Foi na hora que eu me senti saindo, igual o ar sai de uma bola de açúcar, né? Que eu pensava muitas coisas ao mesmo tempo, mas a primeira coisa que eu senti mesmo foi aquele alívio. Saí, acabou. Terminou o jogo. Como se eu tivesse terminado uma coisa que não era real, que era só um jogo, que a vida real, eu real, tinha saído de dentro, já estava fora, já estava muito aliviada de não estar mais no jogo. Como se a vida aqui no planeta Terra fosse uma espécie de jogo. Uhum. Como se não fosse a vida verdadeira. E na hora me veio esse pensamento, por isso que eu não gostava de teatro na escola, eu não, porque seria um teatro dentro do teatro, já, um teatro só já é complicado, imagina um dentro do outro, mas tem gente que gosta, né, mas eu pensei naquela hora e pensei, por isso que eu não gostava de fazer isso na escola. E nesse momento você teve uma lembrança de onde você era, mesmo que você não se lembre agora? Como assim? Quando você sentiu que acabou, você teve um reconhecimento de quem você era de fato? Você voltou uma lembrança maior? Eu sabia que eu não era o corpo. Agora, quem eu sou, na hora eu não soube não, eu até fiquei com medo, né? Será que morri? Eu não estava tão desprendida assim. Mas o alívio veio, o alívio foi a maior coisa. Alívio, despreocupação, tudo. Ai, acabou. É como se fosse um trabalho que você tem que fazer e diz, acabei o trabalho, o alívio. Você comentou também que num certo momento você se sentiu diluindo
como se fosse uma gota se diluindo num oceano e que ao mesmo tempo você passava a ser o oceano. Você me deu a entender isso. Mas você disse que teve um momento que você sentiu medo de deixar de existir. Uhum. Esse é um medo que muitos têm. Mas conforme a gente segue a sua história, a gente vê que você, em algum momento, percebeu que isso não aconteceu. Eu queria saber como é que foi isso. Você estava num momento com medo de deixar de existir, você estava se diluindo em algo maior, e quando que você percebeu que você não deixou de existir? Como é que foi essa passagem? Foi antes de eu chegar perto dessa presença no túnel. Foi entre a luz, na hora que eu fui puxada para a luz, foi esse caminho para o túnel. Aí eu senti muito medo, porque eu ia parar de existir, ser o nada. Eu tive medo de ser nada, de perder talvez minha... Eu acho que nessa hora eu estava perdendo minha personalidade, não sei, estava esquecendo. Porque lá embaixo eu ainda sabia alguma coisa quem eu era. E ali eu senti medo, foi um medo muito grande, assim como o alívio foi grande, esse medo de não existir mais. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu ia existir diferente. Esse eu estava sendo diluída, mas não ia acabar tudo, porque eu ia fazer parte de uma coisa a mais, não individual. Eu acho que minha individualidade eu estava com medo dela acabar. Mas depois que isso aconteceu, foi quando você se encontrou com essa figura que você interpreta como sendo sua avó, que você foi ver sua filha, que você soube da estrela. Tudo isso aconteceu depois, certo? Depois. Então, teve algum momento em que você, de fato, sentiu ter perdido a sua individualidade? Porque eu fico pensando, por que eu esqueci das minhas filhas ali quando eu estava no túnel? Por que eu não me importei? Por que eu não queria voltar? Eu queria ficar. Eu acho... É complicado explicar. Eu acho que eu esqueci. Ou seja, essa sensação de perda de existência que você fala, deixar de existir, tem um pouco a ver com a perda da ligação com essa vida de agora? A perda total, eu acho que seria. Porque eu estava aliviada na hora que eu saí, e porque eu fiquei com medo lá em cima de não existir mais. Porque naquele momento você estava perdendo a sua ligação com a sua família, com as coisas dessa vida agora, é isso? Eu acho que pode ser, mas eu não tenho como explicar, não. Eu senti um pouco de medo de não ser mais nada. De não ser mais nada. Quando você estava... Mas eu estava diluindo para tudo, para juntos. Essa parte é a parte difícil de explicar. Você, nesse momento, se sentiu se tornando o todo? O todo. O todo somos todos nós juntos, né? Pode ser isso, pode ser as estrelas, como se você fosse tudo. Algumas pessoas comentam terem sentido um pertencimento, como se elas fossem parte de tudo aquilo, como se tudo aquilo fosse interconectado. Você teve essa sensação? Não, eu tive a sensação de diluir, de parar de existir, mas como se uma gota diluísse no oceano. Eu não era mais a gota, é difícil. Então vamos tentar achar esse ponto na seguinte pergunta. Qual a primeira coisa que você se lembra hoje, na sua experiência, logo depois de você ter tido esse medo? Eram duas coisas ao mesmo tempo. Era esse medo de deixar de existir, de acabar alguma coisa, mas de começar outra, de outro jeito. A gota se acabando
E aquele medo da gota não existir mais, mas o mesmo começo dela aqui do outro lado, como o todo, o oceano, né? Mas você nunca deixou na prática de ser uma individualidade. Você continuou tendo uma percepção de ser quem você é. Você perguntava para sua avó, você se lembrou da estrela. Você se lembra em qual momento você voltou a se sentir uma individualidade? Eu acho que foi na hora que eu fiquei com raiva, né? De não poder passar. Então vamos falar sobre isso. Você estava indo com a sua avó. Você se sentiu entrando num túnel? Você falou de luz, mas que não era um túnel. Você passou por um túnel? Essa passagem entre a luz, depois da luz e esse sentimento de não existir, a luz, o sentimento e o túnel com minha avó. É assim, mais ou menos. O sentimento de não existir. Estava no meio dos dois. Ah, então quando você. Entre a luz e minha avó. Ou seja, quando você viu a sua avó, você estava se sentindo existindo também. Sim, sim. Só foi muito pouco tempo que me deu aquele medo. Acho, é porque eu não posso falar tempo. Foi muito curto, mas foi muito forte o medo. Por que você não pode falar tempo? Ah, por que tempo? Porque eu achei tão demorado tudo. E tudo ao mesmo tempo, não existia cronologia. Eu nem sei dizer como é que eu, mais ou menos só, quando eu estava embaixo e quando eu estava aqui na sala cirúrgica, quando eu já estava lá em cima. É por isso que eu sei mais ou menos, mas pode ser que seja tudo junto. Eu não sei o tempo. Para mim, esse sentimento, assim, um segundo, porque foi rápida a passagem da luz até lá. E nesse meio tempo foi essa sensação de não existir. Você fez comentários de que você enxergava atrás de você sem precisar virar. Você tinha uma percepção visual, digamos assim, em todas as direções ao mesmo tempo? Tinha. Eu estava de costas para o meu corpo, mas conseguia ver ele por trás. Eu estava na frente da minha avó, mas eu vi por trás o sorriso dela. Então, voltando para aquele ponto da sua raiva, usando a palavra que você usou, você estava com a sua avó, você sabia para onde vocês estavam indo? Não, eu não sabia, eu sabia que eu queria passar. E aí, o que você viu? Eu vi dois homens, presenças masculinas, e um estava mais à frente, o outro estava mais por trás dele. O de trás não falava nada, o da frente que falava, e falou para minha avó: ela não pode passar. Aí eu fiquei muito triste, com raiva. E minha avó sentiu isso e foi lá. E eu fiquei esperando. Foi lá falar com ele. Aí eles conversaram alguma coisa e eu fiquei só pensando: mas até aqui existe isso, de não pode passar. Ser barrado, não pode isso. Isso era, de uma certa forma, a lembrança da vida aqui na Terra, do que você via de situações como essa? Foi muito marcado por isso, sim. Tinha muitas situações em que, por causa de meu pai era ateu, aí a gente não podia isso. Outras pessoas falavam: teu pai é ateu, não pode isso, não sei o que. Não era muito fácil não para a gente, por causa de política, religião. Tinha esses preconceitos. Como é que eram esses dois homens? Você se lembra das feições deles? Você conseguia enxergar o rosto deles? Não lembro mais não. O que você se lembra? Da roupa, se eles estavam flutuando ou não?
que tinha por trás deles? Você tinha um portal, você tinha a natureza, eles estavam no meio do nada? Era muito longe, não dava para me ver assim, não. Ficava como se fosse acima. Eu estava longe. Não dava para ver o que estava atrás deles, não. Eu só via que eles estavam como se fosse, não, era um portal, sei lá, uma janela redonda, uma porta redonda. Era um portal que não tinha porta. E eles estavam ali, em pé. Mas como é que você definia que era um portal? O que você enxergava desse portal? Luz. Ali tinha luz. Mais luz do que onde eu estava. Você chegou lá por aquele caminho onde você encontrou a sua avó e a sua avó começou a te levar para esse lugar. E aí, como não pôde passar, aí a sua avó voltou e começou a mostrar lugares aqui para você. Sim. Uhum. Ela voltou. Eu acho que ele falou para ela que não podia passar. Eu acho que ela foi lá tentar, né? Falar se eu podia passar. Aí ela voltou e falou, ou então ela foi perguntar o que ela ia fazer agora, né? Ela voltou e falou assim, telepaticamente, eu tenho que te mostrar uma coisa, vamos. Aí eu já estava na sala cirúrgica de novo com ela. O que a sua avó queria te mostrar? Eu acho que foi minhas filhas, para mim querer voltar de novo. Como se você, uma vez que não pode passar, então você precisa voltar, então ela precisava criar em você, convencer você. Então, você estava estranhando não ter vontade de voltar? Lá não, de jeito nenhum, nem lembrava de nada aqui, nada. Estava muito bem. Você sentiu surpresa de acontecer essas coisas após a sua morte? Para mim foi tudo natural na hora lá. Como se você já soubesse que era assim? Como se fosse natural, o certo. Como se não fosse nenhuma novidade. Deixa eu refalar a sequência dos acontecimentos. Você foi para a cirurgia, você saiu do corpo, aí você subiu até perto do teto, aí você viu a luz. Não. Eu fui para a cirurgia. Aí eu acho que a metade do corpo saiu. Foi naquela hora que eu não senti mais minha coluna. E aí senti as pernas estralar. Aí foi igual um balão sair para fora, de costas para o corpo. Ou seja, nesse momento que você não sentiu a coluna, você já identifica como você estando um pouco fora do corpo. Uhum. Aí você saiu como bexiga. Depois? A velocidade, mais ou menos. Aí você subiu até perto do teto. Aí eu vi as imagens, eu tive o alívio, vi as imagens, perguntei se estava morta e fui mais para a direita um pouquinho para o fundo. E ali o teto começou a baixar, ou eu subi, não sei. Aí alguém me mostrou a luz do outro lado. Esse alguém que mostrou a luz estava relacionado à sua avó de alguma forma? Não, era masculino, era como se fosse um irmão meu. Mas ele estava vivo, tá ainda. Ah, você reconheceu como sendo um irmão que inclusive está vivo. Uhum. Mas ele é ateu, eu não vou nem falar o nome de nenhum dos três, porque... Aí ele apontou a luz, você foi naquela direção, encontrou sua avó foi subindo com você. Eu não entendi muito bem o seguinte, você passeou pelo hospital antes de ter encontrado a sua avó? Não, só dentro da sala cirúrgica. Aí a sua avó, depois que não teve a permissão que você fosse além daquele portal, ela voltou e aí que você começou a passear pelo hospital. Eu só saí de onde eu estava, da ala cirúrgica, para ir onde minha filha estava. Passeando pelo hospital. Você disse um momento que você não sabia se tinha saído pela parede ou se tinha encontrado uma porta. Isso foi antes de você subir com a sua avó?
Não, foi depois. Ah, é? Eu vi ela no túnel. Aí ela não tem a permissão para a gente passar. Ela diz: eu vou mostrar, vem comigo que eu vou mostrar a coisa. A gente já está do outro lado da sala cirúrgica. Eu volto para o meu corpo e falo: e o que é que a gente faz com isso? Só para deixar claro, volta para o seu corpo, não que você tenha voltado para dentro dele, você volta... Não, eu volto para o outro lado, do lado onde eu saí. Porque quando eu desço com minha avó, eu estou do outro lado, onde os cirurgiões estão, do lado do meu pé. E aí você pergunta para sua avó... O que é que a gente faz com isso? Aí eu mesmo dou a resposta: os médicos vão dar um jeito. E quando você olhou para o seu corpo, nesse momento, qual a relação que você sentia com ele? Nada. Era uma coisa. O que é que a gente faz com isso? Eu falei. Era isso, nem era seu corpo, era isso. Era isso, não era meu corpo, não. Eles dão um jeito. Aí que sua avó foi mostrar... Aí eu voltei pro lado da parede que ela estava e eu fui procurar a porta. Ela falou: vamos. Como se eu soubesse mais do que ela, fui procurar a porta e ela passou pela parede. Por onde eu passei, eu não sei, eu não lembro da porta. Não. Você conseguia enxergar através da parede? Não. E aí você viu a sua filha? Foi, a gente saiu para fora, eu olhei. Foi a primeira vez que eu achei alguma coisa estranha, foi porque eu não vi os pés dela. Eu vi luz embaixo, como se fosse do vestido. Da sua avó? Uhum. Mas foi só um segundo mesmo, igual aquela sensação de não existir, só um segundo. E não houve uma resposta quanto a isso, telepática? Não, eu não lembro não se teve. Eu sei que eu só vi, achei meio estranho, mas depois eu achei normal. Quando você começou a contar a história, você disse que o médico perguntou se a sua filha ainda estava viva. Sim, o pediatra. Uhum. Isso porque ele tinha acabado de ver o hemograma dela? Sim, e ela já estava há 7 semanas com leucemia. E até pouco tempo ele não tinha o hemograma em mãos. Ele nem queria fazer. Foi eu que aperriei ele muito e ele disse: eu vou fazer só para você parar de insistir. Você disse que você sentiu um estourinho na barriga. Eu acho que foi na hora que o apêndice estourou. Ou seja, você teve um apêndice supurado, como se diz, né? Uhum. Eu fiquei 2 dias ainda com dor com ela. Você disse que a barriga estava seca, não estava com pus? O pus já estava seco, plastificado, eles dizem, né? Você falou também da cirurgia ter demorado 75 minutos, foi isso? Foi, tá aqui. Por isso que eu lembrava que era estrela. Eu pensei assim, eu lembrava sempre das estrelas, quando a gente ia subindo no hospital, que eu olhei o vestido da minha avó, que era a luz, e eu via as estrelas sempre. Eu falei: eu vou provar que só é um sonho, que não é um EQM. Eu vou pedir a carta da cirurgia. Se tivesse sido de dia, isso só foi um sonho. Se tivesse sido de noite, porque na minha cabeça estavam as estrelas. Aí eu recebi a carta e a cirurgia foi de noite mesmo. Foi 10 horas da noite. Eu ainda estava procurando provas para o contrário. Você, quando saiu do corpo, você pensou: como é que eu posso estar aqui se eu estou ali? Uhum. Então isso me dá a entender que nesse momento você se sentia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Estou errado? Eu me sentia aqui, mas eu me perguntava por que eu podia estar ali, estando aqui. Ou seja, você só se sentia fora dele. Sim. Uhum. Você, antes dessa experiência, você tinha medo da morte? Dessa segunda EQM? Tinha. Isso mudou de alguma forma?
Sim, eu não tenho medo de morrer. Eu só tenho medo de deixar meus filhos. Isso ficou muito. De deixar meus filhos pequenos. E agora que eu tenho de 4 anos, é como um déjà vu de novo. Você falou do vestido da sua avó, mas você não falou do rosto dela. Você conseguia delinear alguma feição dela? Não, eu tinha certeza que era a minha avó, só que eu não lembro do rosto, não. Você não se lembra ou você se lembra de, por exemplo, tentar ver e não conseguir porque estava fora de foco ou tinha luz? Eu não lembro de ter me preocupado em ver. Mas aí eu lembro só de não ter visto os pés, que não existia pés. E você olhou para o seu próprio corpo nesse momento? Tipo, ela não tem pés e eu, será que eu tenho? Não colhei, eu me sentia completa, eu nem precisava olhar. Você disse que quando você estava voando com a sua avó, tinha um menininho numa janela que deu tchau. Foi. Foi embaixo, quando a gente ainda estava no chão, no hospital, e eu fui procurar a porta e ela não, sobe, flutuando. Aí eu passei por ele, do lado direito, e ele estava com o pai dele na janela e ele deu tchau. Só ele viu você? Só. Uhum. O pai não. Em toda essa experiência fora do corpo, ele foi a única pessoa que notou você. Sim. E eu nem sei se ele era vivo ou não. Não sei. Devia ser, né? Ele tinha pés. Ah, sim, sim. Ele e o pai era normal, sim. Você falou em cozinha e que a sua avó ia mostrar onde estava seu marido e foi quando você voltou para o corpo. Uhum. A cozinha significa a casa onde você morava, de fato? É onde eu moro. Isso não chegou a acontecer? Você acabou voltando para o corpo antes de chegar a ver essa cozinha de voltar para casa, é isso? Não. A gente chegou, porque a gente pode entrar aqui pela porta da entrada ou pode subir e entrar pela porta da cozinha. E a gente chegou pela porta da cozinha. Eu entrei, passei na cozinha com ela e a gente chegou perto da escada de descer, onde era que minha filha estava. Até o quarto eu senti que ela estava bem, aí minha avó falou, vem, eu vou te mostrar onde está teu marido, mas eu não lembro mais. Você tinha uma filha no hospital e tinha uma filha em casa, é isso? É isso, eu senti que a daqui estava bem também, depois que eu passei pela cozinha. Você disse que quando você voltou para o corpo, você recebeu uma injeção e você acordou no dia seguinte num quarto que tinham muitas camas e você estava sozinha. Dá a impressão de que você voltou a estar em um outro plano. É isso mesmo? Eu acho que sim, porque eu mesmo falei, eu nunca vi um hospital tão grande na Terra igual esse. Mas ninguém chegou perto de você Ninguém. Uh-uh. e você estava numa cama coberta por um lençol? Eu estava numa cama. Eu acho que eu não estava coberta toda, não. Uh-uh. Aí você voltou a dormir e no dia seguinte você já acordou num quarto normal, porém você fez um comentário sobre uma médica que tinha uma mão maravilhosa que você até recomendou para o setor de oncologia. Sim. E essa médica você também nunca mais a viu. Nunca, eu sempre procurei ela, sempre. E eu fui muitas vezes ao refeitório com os médicos. Ou seja, dá a impressão de que por uma época você estava ao mesmo tempo tendo relação com duas dimensões? Eu não sei. Como é que você explica essa médica? Ai, ela parecia mesmo um anjo. E eu falei, mas por que tirar de novo se já tiraram antes? E ela falou que tinha que tirar de hora em hora, né, o sangue. Mas aí ela veio tirar e eu não senti nada, nada. Eu falei para ela que ela podia ir para oncologia pediátrica, que as crianças não iam sofrer. Mas eu fiquei sempre procurando ela, mas não. Você sentiu
que havia uma estrutura organizada fora daqui, como se estivesse tudo interconectado e com funções bem definidas? Sim. Uhum. Senti na hora que ele disse. Ela não pode passar e minha avó ainda foi tentar alguma coisa ou receber alguma sugestão que ela tinha que fazer comigo. Lá não fazia parte do teatro, o teatro era só aqui? Era só aqui. Uhum. Depois que você voltou, os seus sentidos mudaram? Audição, visão, paladar, olfato. Você sente com mais facilidade o sentimento de alguém que chega perto de você? Você tem premonições? Algo mudou? Quando uma pessoa chega perto, eu senti antigamente alguma coisa. Mas naquele tempo eu estava cheia de preocupação com minha filha, só tinha aquilo. Mas eu acho que eu tinha uma intuição, assim, para saber se a pessoa estava bem ou não. Como é que hoje você entende esse teatro? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos aprendendo. Isso não é a vida real, não. A vida é depois que a gente sai do corpo. E a vida já era antes da gente entrar nesse corpo? Já, eu acho que já. Sempre foi. Quando a gente volta para cá, esquece tudo e tudo fica difícil. Até aproveitando isso, que você, quando viu aquela cena do que poderia ser o enterro da sua filha, você estava fora do corpo e isso não incomodou em nada você, porque ela iria para junto de você onde você estava. Sim. E o que você está dizendo agora é que quando você voltou para o corpo, você falou que tudo fica mais difícil. Por quê? Fica porque essa compreensão de que tudo está certo, a gente esquece totalmente. É o corpo, né, que dificulta tudo. O que dificulta? O corpo. Fora do corpo é tudo mais fácil. Você tem sabedoria de tudo, compreende tudo, aceita. Quer dizer, nem tudo, né, que eu não aceitei não passar. Você disse que em algum momento você se definia como ateia. Sim, Mesmo depois da experiência dos 12 anos. sim. Porque essa experiência ficou perdida lá atrás? Ficou perdida como se fosse um sonho, como se fosse alucinação de medicamentos. E a preocupação, muita preocupação que eu tive depois com a minha filha, 2 anos, e um medo muito grande, isso ficou em mim, o medo de perder uma criança. Aí parece que a revolta ficou, até eu me lembro, quando eu estava grávida, eu deitar aqui, que eu não durmo de dia, de jeito nenhum. Só que me deu um sono muito grande. Aí eu ainda nem tinha dormido, aí senti como se fosse um aspirador entrando na minha barriga. Aí eu levantei muito rápido, saí daqui, da porta desse quarto. E já veio direto na minha cabeça, como é que você acredita em... Eu pensei assim, ei, tem alguém querendo fazer alguma coisa com meu filho? Aí eu pensei direto, aí já veio direto a resposta, como é que você acredita em coisa ruim se você não acredita em coisa boa? Quem falou isso? Veio na sua cabeça? Uhum. Veio a resposta direto. Quando eu estava grávida, ele está com 4 anos. Você era ateia nesse momento. Era. Meu sogro morreu 2 anos depois, eu ainda era ateia. E depois da segunda. Em 2020, meu sogro morreu e meu filho, na hora do enterro, que estava colocando a urna, ele perguntou, pode tirar meu vovô daí de dentro? Aí eu falei, depois que morre, acabou, não pode tirar não. Ai, meu Deus.
Até me arrependo de ter dito isso. Depois eu tive sonhos com meu sogro, ele veio se despedir e tudo. Aí eu comecei a procurar alguma coisa com aspirador, não sei o quê. Aí eu vi que no hindu eles falam que a criança pode entrar, né? E a mãe sentia às vezes. Eu não tinha sentido. Aí, através desses vídeos, eu cheguei ao seu canal e em alguma experiência de quase morte, eu vi que eles, na entrada de novo ao corpo, eles sentem como se fosse um aspirador. Aí, na hora que eu escutei isso, eu juntei tudo e o sonho que eu nunca tinha esquecido e fui procurar as provas, a carta do hospital e tudo. Aí eu cheguei a isso. Isso foi quando? Foi 2020, 2021. Quantos meses de gravidez você já tinha quando você sentiu alguma coisa entrando em você? Uns 4, 5. E essa voz que falou, se você não acredita, como é que é? Se você não acredita no bem, por que você acredita no mal? Não fez você mudar. Você continuou achando que nada existia. Eu mudei mais pro medo. Eu fiquei com medo um tempo de coisa, mas não pensei assim, Deus ou alguma coisa maior. Essa voz que você escutou, você já tinha escutado antes ou escutou depois? Não. E essa voz te lembrou de alguma forma a EQM? Eu não lembro de como eu voltei ao corpo, né? Essa voz era masculina, era feminina ou você não consegue dizer? Era masculina. Você sente que, de alguma forma, a porta que te leva para essa outra realidade ficou entreaberta? Ou seja, de alguma forma você se sente orientada ainda por existências que não estão aqui no nosso mundo material? Eu acho que sim. Mas para mim são mais nos meus sonhos. E nesse sonho você nunca foi para aquela estrela? Ah, não. Não, para aquela não. Eu fui com as minhas filhas para uma piscina, estava um sol muito forte e o tobogã era fechado por fora e a luz estava batendo, era azul. Na hora que eu desci, eu tive uma coisa de um déjà vu, assim, a luz, o azul, a velocidade, que quando eu cheguei embaixo eu não pude mais fazer nada, eu tive que me sentar lá do lado e ficar quieta, eu não fiquei paralisada. Aí eu não sei se é alguma coisa com a descida ou com a volta ao meu corpo. Eu não quis mais ir de novo. Fazendo um resumo histórico, você teve 2 EQMs, continuou achando que nada existia, você teve a experiência com a gravidez do seu filho e você começou a procurar, descobriu em ensinamentos do hinduísmo, é isso? Uhum. Que havia esse conhecimento de eventualmente a mãe sentir alguma coisa. Uhum. O que seria isso? Nesse momento, o que aconteceu, pelo que você entende? Eu acho que foi a entrada dele em mim, como alma. Entrada num corpo que estava até então sozinho ali. Eu acho. Nesse momento que você teve acesso a esse conhecimento sobre a entrada, isso já começou a mudar a sua compreensão sobre o que somos nós? Isso começou a balançar a sua crença de que nada existia depois que você morria? Começou. Daí foi que começou mesmo. Era como se eu tivesse esquecido alguma coisa e eu comecei a procurar em tudo, porque eu sabia que existia dentro de mim. Quando você encontrou outros relatos e experiências de quase morte, tudo começou a fazer sentido para você? É isso? Uhum. Tudo. Aí eu falei, isso não é um sonho inesquecível, um sonho tão real. Só que eu fiquei procurando ainda provas e provas e
Um dia eu estava muito... Foi um tempo muito difícil depois. Porque eu me arrependia. Eu tive essas 2 chances e me arrependia muito de ter esquecido elas. Aí eu fiquei perguntando, Deus, me dá uma prova, se tu existe, me dá. Aí vinha a prova e eu não acreditava. Eu dizia, isso é, como é que se diz a palavra? Coincidência. Para mim era tudo coincidência, tudo. Aí eu falei, se você existe, me dá uma prova, eu aceito qualquer prova. Aí meu filho não sabia falar ainda nem uma frase completa. Eu estava na geladeira, olhando as fotos dele com ele no braço, e ele do nada falou assim em alemão, ele falou em alemão, eu estou procurando por Deus. Eu falei, eu acho que eu estou escutando coisa. Aí ele falou de novo, eu estou procurando por Deus. Eu falei, não pode ser não. Ele não fala frase. Ele não fala a frase completa ainda. Como é que ele ia falar a frase completa agora? Quantos anos ele tinha? Ele tinha 2 anos e meio. E aí, o que aconteceu? Aí ele falou a 3ª vez, estou procurando por Deus. Aí eu digo, não é possível não, 3 vezes. Aí eu comecei a chorar. Digo, meu Deus, é muita prova e eu ainda procurando prova. Qual a mensagem que você deixa, mensagem final? Qual a essência do que nós devemos sentir ao viver aqui, nesse teatro, nessa vida? Primeiro, eu acho que tenho certeza que existe a vida real, a vida de verdade é depois da morte. Aqui só é um teatro, como eu senti naquela hora. Que Deus é amor. Pode ser qualquer Deus que você acredite, mas Ele é amor. Não adianta eu decorar um livro, uma Bíblia, e falar só da boca para fora, e só ajudar os meus que estão na minha religião. Um ateu que tem senso de justiça, compaixão, ele também vai ter uma passagem muito boa, até melhor do que esses que só falam decorado, da boca para fora, não tem compaixão. Para mim, Deus não é castigo. Quando eu ia para a igreja, quando eu era pequena, eu ficava com tanto medo. Eu dizia, meu Deus, quanto castigo aqui é. Deus é um pai muito que castiga. Mas não é isso, não senti nada disso, nada. Deus é amor e a gente tem que viver o amor aqui. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?